Glória de Deus. Estamos todos atos. Olha, segura só um pouco para me mostrar o tema. Volta. O tema da nossa mensagem é a estrada de Damasco no caminho da graça. É uma analogia. Vamos ouvir o Espírito falar. Olha lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Nesta manhã eu te peço, me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todos aqui reunidos digam: Abba, Pai. O tema desta manhã é uma analogia. Na Bíblia em que eu me inspiro, ali não é caminho, é estrada, a estrada de Damasco. E o tema é a estrada de Damasco no caminho da graça. A estrada pode levar a qualquer lugar. O caminho é único. Te conduz à vida eterna. Só que nesse caminho, dependendo da forma em que você anda, você pode chegar em lugar nenhum. Este é um caminho que tem que andar segundo a vocação em que foi chamado. Se você não anda segundo a vocação em que você foi chamado, mesmo estando no caminho, você não chegará a lugar nenhum, porque Deus tem obras preparadas de antemão, e para andar nisto, tem que andar segundo a vocação. Este homem era Saulo de Tarso. Segundo a seita mais severa do farisaísmo, era perseguidor da igreja. E um dia, na estrada de Damasco, com cartas de autorização para prender aqueles que andavam sobre a tutela de Pedro, Tiago e João, ele tem um encontro com o Cristo ressuscitado. Só que ele andava na estrada de Damasco como uma fera raivosa. Ele era o Nero dos discípulos. Ele tinha autorização para prender, para encerrar. Ele tinha cartas que davam autorização para fazê-lo. Olha como ele andava na estrada de Damasco, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos. Era assim que Saulo de Tarso andava na estrada de Damasco, sem saber que a estrada de Damasco levaria ao caminho da graça. Só que no meio dessa estrada, ele tem um encontro com Cristo
ressuscitado. E olha, o versículo 3 me chama a atenção, que diz que indo no caminho e na minha estrada, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 6. Olha, aqui começa a minha mensagem esta manhã para os senhores e para aqueles que estão lá do outro lado da internet. Nós temos um propósito de apresentar a graça de Deus do jeito que ela foi apresentada aí fora. No caminho de Damasco, houve mudança. Evangelho da graça de Deus é vida transformada. Ninguém que tem um encontro real com Jesus Cristo vive mais respirando ameaças de mortes. Não pode. Ninguém que tem um encontro real com Jesus Cristo pode viver a mesma maneira que vivia quando andava na estrada de Damasco. O caminho agora é da graça, o caminho agora é de transformação. Diz que ele, tremendo e atônito, disse: que queres que eu faça? Não era mais a vontade de Saulo. Agora é a vontade do Cristo ressurreto. Não é mais o meu eu, não é mais a minha autorização, não são mais as minhas cartas, não são as minhas nomenclaturas, não são mais a minha pompa. Agora, o que queres que eu faça? Então, ele começa a sair da estrada de Damasco. Ali, naquele encontro, já não tem mais cartas dos sacerdotes para prender ninguém. Agora, no encontro com o Cristo ressuscitado, Saulo será transformado em Paulo, o apóstolo. O Nero dos discípulos, mais tarde, seria decapitado por Roma. Morreria com os olhos abertos, no lugar que ele não sabia se fora no corpo ou fora do corpo. Mas ele teria certeza de que mesmo decapitado, os seus olhos estariam fixos no autor e o consumador da sua fé. Isto é vida transformada. Isto é quem saiu da estrada de Damasco e colocou a cabeça a prêmio pelo reino. Então Jesus Cristo o transformou. Assim como transformou a minha vida e transformou a sua. Porque evangelho é vida transformada. Vida, não é o espírito. Porque as pessoas dizem: eu sirvo a Deus com a mente. Mas o seu corpo está desgovernado. De que adianta? Ué, neste reino não é a mente que guia o meu corpo? Então, se eu sirvo a Deus com a mente, todo o meu corpo está freado, está submetido à mente de Cristo. Isso chama-se vida transformada. Porque se o espírito não consegue refrear o corpo, tudo está errado. Então, estamos ainda no caminho de Damasco, na estrada de Damasco. E se você está na estrada de Damasco, se você tem vinganças, ódios, se você respira ameaça contra o irmão, se o seu corpo está desenfreado, então você está andando no caminho da graça, mas como se estivesse na estrada de Damasco. Não pode haver ameaças, não pode haver carnalidade,
Isso é o reino espiritual. Nós servimos a um Cristo vivo, do encontro que te faz cair do cavalo. Você tem, amado, tem que cair do cavalo. Não pode ficar aí em cima. Não pode haver essas atitudes, essas posturas. Não pode haver em nós homossexualismo desvairados. Não pode haver adultério. Não pode haver bebedeira. Bebedeira é obra da carne. É a estrada de Damasco. Nós somos espirituais. Pastor, mas eu sou bebo 10. Não pode beber nada. Mas todas as coisas me são lícitas. Isso é licenciosidade para ficar trepado em cima do cavalo, amado. Quem quer cair do cavalo, quem quer ter um encontro com Cristo, tem que viver o que o Evangelho diz e ensina. Porque olha o que disse Paulo. Ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Eu era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. Segundo o zelo, eu era perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, e a considero escória, para que possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, e seja achado nele. Na estrada de Damasco, Paulo se achou em Cristo. Aquele que se julgava irrepreensível, se achou em Cristo. O perseguidor da igreja se transformou em defensor do Evangelho. Aquele que tinha cartas para prender, escreveria cartas para libertar. Tem essa engrenagem, essa inversão de vida tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Você tem que estar pronto para renunciar o assédio, o apetite da carne. Como eu serei referência para alguém se eu pratico as mesmas coisas de quem está em trevas? Que graça é essa, meu amado? Sem graça nenhuma. Se eu estou aqui esta manhã, e quando acabo isto aqui, eu volto para as obras da carne, eu não me achei em Cristo. E ser achado em Cristo é abrir mão, é uma vida de renúncia. Não é viver, sabe, como os religiosos. É viver com uma consciência de que eu estou cercado por uma grande nuvem de testemunha, e aonde eu vou, eu estou sendo observado. Como ser luz, como ser referência, se eu ainda continuo andando na estrada de Damasco? Quais a mudança que o Espírito Santo fez em mim, e que eu continuo fazendo, ignorando? Porque, amado, não adianta Deus preparou o meu espírito e a minha carne ficou descontrolada. Eu faço o que eu quero. Isso é ter vida com Deus. Isso é ter uma vida pautada na graça de Deus. Eu ouvi um jovem falando, dando um testemunho. Não, eu conheço a graça de Deus, eu sou homossexual, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Deus não está preocupado com o meu corpo. É isto o que se chama evangelho? Um homem
pregando o evangelho e tendo amante, é isto que é pregado. Os senhores me explicam, é isto que é o evangelho revelado a Paulo? Foi isto o que Paulo trouxe como revelação do terceiros céus? Como vamos fazer frente ao sistema religioso? Como lutar contra o sistema religioso se não somos capazes de vencer a nós mesmos? Não adianta servir a Deus com a mente, se você se entrega à sua carne. Aí os que querem se defender dizem, mas Paulo disse, se fora do corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Ah, meu irmão, Paulo disse. Você vem defender as suas atitudes carnais com o que Paulo disse? Mas Paulo também disse várias coisas. Mas as pessoas querem, como os advogados, eu estava conversando com um advogado, como os advogados, eles querem arrumar brechas para dar legalidade às vossas carnes, porque ainda não caíram do cavalo, estão andando no caminho da graça, como se estivesse na estrada de Damasco. Só que a estrada não é mais de Damasco, o caminho foi bloqueado. Diz que um resplendor de luz apareceu diante dele e fez ele cair do cavalo. Se é essa postura em mim, eu tenho que cair do cavalo, é hoje, meu amado. Se eu quero pregar o evangelho, se eu quero estar aqui como embaixador do reino, a postura tem que ser segundo a vocação em que eu fui chamado. E Paulo prega aos primeiros Tessalonicenses que Deus não chamou para a impureza, mas para a santificação do corpo, da alma e do espírito. Eu tenho visto o evangelho por aí ser pregado de qualquer maneira, e de qualquer maneira faz vidas de qualquer maneira. Ué, então vocês aqui são rígidos? Não, nós somos da graça. Não há em Paulo escândalo, não há em Paulo carnalidade, não há em Paulo homossexualidade, não há em Paulo bebedeira. Ué, então é proibido beber? Não é. É proibido golpear a mente do irmão. Isso é que é proibido. Se por causa da tua comida desfalece o teu irmão que é fraco, então você peca contra Cristo, pelo qual morreu pelo seu irmão. A graça de Deus tem que avançar, meu amado. Nós precisamos resgatar as pessoas que estão em trevas, mas nós perdemos o zelo. Ganhamos entendimento e perdemos o zelo. Porque não aliar zelo e entendimento, que é melhor testemunho para ganhar os que estão lá fora com o teu proceder? Se procedes bem, tudo vai bem. Porque, amado, quando as pessoas vêm aqui, elas não veem Deus, elas olham para mim. As pessoas estão olhando para você. Deus te deu o dom de pregar o evangelho. Em graça, todos nós estamos nivelados. Há pessoas entre nós aqui, posso dizer a metade desse auditório, que se abrirem a boca para falar do evangelho, dão aula em mim. Só que quando eu olho para você, eu quero ver que aquilo que tu fala com a boca esteja em linha com a sua postura. Não adianta falar com os lábios, não adianta ensinar. Você pode ser mestre, você pode falar, conhecer toda a ciência, ter toda a fé a ponto de transportar montes, mas nós estamos diante de uma nuvem de testemunha. Seu ministério será honrado, sua voz alcançará vidas, mas tem que sair da estrada de Damasco. Tem que ter um encontro, disse, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Nós já temos isso, nós não temos justiça que vem da lei, a nossa justiça é da graça, mas você tem que ser achado em Cristo.
E é exatamente isso que o Espírito Santo quer falar com você esta manhã. Este homem perdeu tudo por amor daquele que disse a ele: te importas sofrer pelo meu nome. Compreende? Ele não estava perdendo tudo por amor de alguém que diz: eu vou bajular você. Não. Ele perdeu tudo por amor daquele que disse a ele: te importas sofrer pelo meu nome. E quanto mais Paulo sofria, mais amava. Bateram em Paulo, prenderam, açoitaram, deixaram meio nu, deixaram meio morto, desceu por uma corda, foi para lá, foi para cá, e sabe o que Paulo diz? O combate é bom. Sabe quem está pronto para dizer que o combate é bom? Quem teve um encontro real com Jesus Cristo. Não é quem conhece. Porque não adianta você conhecer a graça, se a graça não te faz conhecer as tuas carnalidades. É quem você é em Cristo, e em especial quando está sozinho. Quer conhecer um crente da graça de Deus? Deixa ele sozinho. Aí quando passa a queda, ele faz assim, ó: Pai. É porque está salvo. Porque ele é um eleito. Porque ele é um herdeiro. E a nuvem de testemunha vendo. Os anjos não ministram. E como eu disse no começo, você está até andando no caminho, mas a forma que você anda não te leva a lugar nenhum. Quando está na reunião, dá glória a Deus, aleluia, fala Abba Pai, fala o que quiser. Mas aqui, não é o que você faz aqui, é o que você aprende quando está aqui e aplica na sua vida sozinha lá fora. Porque quando está aqui, tudo está parado. O apetite da carne está parado. Os desejos, as concupiscências dos olhos estão parados. Mas é quando você sai daqui, é que a graça precisa te fazer entender quem você é, não é o que você conhece. Eu conheço gente que conhece a graça de Deus, caiu em adultério. Conheço gente que conhece a graça de Deus, rouba, furtam. Diz que não deve furtar, furtam. Diz que não deve adulterar, adulteram. Diz que não deve saquear os templos, mas rouba os ídolos. Não é o quanto eu conheço, é o quanto a graça me faz conhecer quem eu sou, em especial quando estou sozinho. E Paulo foi achado nele. Então, uma coisa é você entrar na graça, outra coisa é a graça de Deus entrar em você. A postura muda, a atitude muda, o apetite pela carne muda. A graça te ensina que, renegada a impiedade e as paixões, vivamos neste século piedosamente tranquilos. A graça é educadora para o corpo. Evangelho não é para salvar. Evangelho é para educar os feitos da carne. Receba a educação do Espírito. Viva nesta vida como luz, amado, como referência. O mundo aguarda gemendo a revelação dos filhos de Deus. Você tem revelação? Tem que ter bom testemunho. As pessoas precisam olhar para você e falar: este é um cristão da graça de Deus. Não se dobra, não se curva a Baal, não se entrega, confia que o Espírito ministra a todo tempo. Mortificai o vosso corpo pelo Espírito. Se fizerdes isso, vivereis, disse Paulo. E ser achado nele, eu fiquei, sabe, será que alguém foi achado em Cristo continua respirando ameaças de morte? Será que alguém que foi achado em Cristo tem condições de ir ali assaltar um ônibus? Amado, eu era viciado em drogas, fiquei preso 4 anos, eu era viciado em drogas, cheirava e bebia de manhã e à noite.
Minhas irmãs estão aqui. Minha família está aqui. Eu fechava todos os bares. Mas no dia em que eu tive um encontro real com Jesus Cristo, eu crucifiquei a minha carne com Ele. E eu tenho dito aqui reiteradas vezes, eu moro aqui há 51 anos, no dia em que qualquer um dos senhores, qualquer um daqui ou pela internet, vê um mau testemunho da minha parte, ou um escândalo da minha parte, eu lhe peço, por favor, não venha mais aqui. Eu não estava pastoreando, eu estava falseando. Eu tive um encontro real com Jesus Cristo. Porque olha o que Paulo diz em Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É para mortificar ou para dar chuporada? Heia! Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha lá, olha lá, olha lá. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. É para mortificar, meu amado. Ué, eu tenho aqui 2 leões, um do espírito e um da carne. O espírito está aqui na mente de Cristo, eu sirvo a Deus. A carne está aqui, a lei do pecado. Eu vou alimentar quem, meu amado? Se você tem 2 leões, bota um aqui, o do espírito, trancado nesta jaula. O da carne aqui, trancado na outra jaula. O do espírito pede coisas do espírito. Leitura, louvores, adoração a Cristo. Se ele pede isso, eu não dou. A carne pede, eu vou dando. No final de um mês, qual dos leões estarão mais fortes? O da carne. A carne pede, o crente dá. O que tem, cara? Pô, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Pô, é Royal Label, pô, é só hoje, fim de semana, está tranquilo, já cultuei a Deus, já semeei, vou tomar um Royal Label, tudo bem. Semana que vem, 2 Royal Label, semana que vem 5. Meu amado, 5 Royal Label. Alguém que está do lado de fora diz, olha lá, prega a graça, ó. Eu? Melhor ficar lá no meu pastor, que prega dízimo, prega isso, mas vê lá se meu pastor faz uma coisa dessa. Você entende, meu amado, o curso que as coisas vão tomando, porque as pessoas não freiam, não mortificam o seu corpo. E o evangelho é blasfemado entre os gentios, por causa de nós, porque somos nós que conhecemos o evangelho, tá? Eles trazem escândalo, mas é uma vez ou outra. Os da graça, eu tenho visto prato cheio, meu irmão. Eu tenho visto de idolatria a homossexualismo, eu tenho visto de bebedeira, eu tenho visto pessoas cheirando pó à vontade, subindo aqui, dizendo, Paulo disse o quê? Então ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Meus amados, ouçam, por favor, igreja de Cristo. 2015 se foi, 2016 está dando tchau, vem 2017, e nós não estamos chegando a lugar nenhum nessa nação, porque nós estamos aqui brincando de crente, meu irmão. A briga é teológica. As pessoas vão para o Facebook para debater Bíblia, para debater conhecimento. O apóstolo Paulo exortou, larga desse negócio de debate acerca da lei, meu irmão. Não vem debater graça se você não vive em graça. Não vem falar de coisas espirituais se você anda em carne. Paulo disse, o saber ensoberbece, mas é o amor que edifica. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra.
A prostituição, a impureza, meu amado. A afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, graças a Deus que não vem sobre nós. 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivia nela. Isso era quando andávamos na estrada de Damasco. Paulo está dizendo essas coisas, eu fazia quando eu andava respirando ameaça de morte, consentia na morte de Estevão, tinha nomenclatura, tinha status. As pessoas querem nomenclatura, as pessoas querem status. Agora é moda todo mundo ser apóstolo. Eu tirei esse nome e botei lá na página no Facebook, Geraldo Moraes, servo de Cristo, meu irmão. Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Honras e glórias é a ele, meu amado. Essas coisas nós andávamos quando vivíamos nela. E eu estou aqui para derrubar o irmão. Eu estou aqui para derrubar o Richard. Eu estou aqui para derrubar o Rubens. Eu estou aqui para derrubar a pastora. Estou aqui para edificar a minha vida um ao outro no amor, meu irmão. Abre aqui, tem um ministério, um terreno aqui do lado. Abre um ministério aqui. Eu te ajudo, eu tenho um mesa de som, eu tenho um microfone, eu tenho câmera, eu tenho garganta, eu vou lá, grito, fico nós dois lá. Foi na cruz, onde um dia. Isso é lei. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros, meu irmão, admoestar uns aos outros. Chama aquele teu irmão que está andando de uma forma que não é digna da vocação, chama ele e fala, meu irmão, que é isso, rapaz? Você não sabe que nós temos um proceder em graça? As pessoas estão olhando para você, você não se reúne ali como igreja, meu irmão. Como que nós vamos falar para as pessoas que dizem é da lei? Como nós vamos falar que a ceia? Como que nós vamos falar do batismo? Se você expõe o teu corpo, meu irmão, a essas impurezas, mortificai o vosso membro, porque essas coisas nós andávamos quando nós vivíamos nela. 8. Mas agora? Diga agora, no caminho da graça. Agora, Paulo está dizendo, continue fazendo, vocês estão salvos. Ah, vai, faço todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, tudo me é lícito. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa... meu amado, olha, você não tem noção. Eu estava conversando com um chamado bispo, mas ele em 3 palavras, mas cada palavrão que me remeteu à estrada de Damasco. Eu disse, meu amado, vem cá, é para sair graça da sua boca? Ou para sair, desculpa a expressão drúxula, ou para sair fala? Não, o que tem? O senhor vai me dizer meu amado, o senhor vai me dizer então que eu perdi a salvação por causa disso. Eu falei, meu amado, posso dizer uma coisa? É melhor eu conversar com cimento e com areia, que vai virar algo de concreto, do que conversar com você. Porque não é possível, meu amado, você conversar comigo e em 3 palavras xingar um palavrão. É claro que pessoas estão caminhando agora, ainda estão saindo da estrada de Damasco, ainda estão sentindo a dor aqui atrás, que caiu do cavalo, ainda está passando um gelo, e o Espírito Santo vai trabalhar. Mas um homem chamado para ministrar o Evangelho, em que Cristo trouxe o seu rebanho diante, para ouvir o Evangelho, e de 2 e 3 palavras vem palavrão, que boca é essa, meu irmão? Mas isso não parte de Paulo. Porque as pessoas querem ser discípulo de Paulo, só naquilo que são fragmentos para dar licenciosidade para a sua carne. Aquilo que as refreia, eles pulam. Por que não segue isto então? Você é pregador do Evangelho, você conhece toda a revelação, tem o dom da ciência, você tem fé a ponto de transportar o monte, mas a tua boca é suja. De nada seria. Olha, das palavras torpes da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes. O velho homem se despiu com os seus, se continua fazendo, ainda está andando na estrada de Damasco, como se estivesse no caminho da graça. Não ande aqui assim.
Aqui há uma inversão de proceder. Você andava na estrada de Damasco com adultério, com homossexualismo e entrou em graça. Nós não tivemos segunda carne. Te abraçamos, te respeitamos, abraçamos, pode ser homossexual, pode ser estuprador, pode matar, pode roubar. Nós não andamos, não te olhamos para o que tu fez lá atrás. Mas se continuares a andar aqui, a graça, corta. Porque você já se despiu com os feitos do velho homem. Você continuar na estrada de Damasco, meu irmão. Nós precisamos refazer a mensagem da graça de Deus. Nós precisamos refazer a nossa postura como homens de Deus. Nós precisamos mostrar ao sistema religioso que nós somos ordeiros, organizados, com bom testemunho, com bom proceder, meu amado. Como que eu vou resgatar a minha família com boca suja? Como que eu vou pregar para minha mãe? Como que eu vou pregar para o meu vizinho, meu amado? Se o meu proceder é mundano. Muitos da graça são assim. Não tem compromisso. Não amam a Cristo. Não estão dispostos a largar tudo por amor do Evangelho. Não são cooperadores com o Evangelho. Agora, se essas coisas estão ativadas em nós, nós precisamos cair do cavalo. Nós não podemos continuar andando no cavalo. Essas coisas têm que ser desativadas. Olha o que ele disse em Gálatas 5:24. Pode ir. Olha lá. Olha aí. Apóstolo Paulo que eles seguem. O apóstolo Paulo que eles defendem. O apóstolo Paulo que é pastor deles. Não, eu não tenho pastor, meu pastor é Paulo. O senhor vai no uísque com água de coco? Meu pastor é Paulo, eu estou agora com essa mulher, não estou mais com aquela. Meu pastor é Paulo, eu agora estou coisando. Meu amado, não pode coisar, em graça não pode coisar. O homem não pode coisar em graça, meu amado. Olha lá, Paulo, o apóstolo dos gentios. E os que são de Cristo deixaram a sua carne e as suas paixões à vontade, tranquilo e favorável. Deixaram? Porque as pessoas dizem, eu sou de Cristo. Aí os legalistas, não, quem sou eu. Eles, não, vocês estão no sistema. Vocês estão errados. Vocês têm ceia. Vocês têm batismo. Aos legalistas, e vocês têm escândalo. Não partiu de Paulo. Não parte de mim. Os que são de Cristo crucificaram as suas carnes com as suas paixões e as suas concupiscências. Se você tem essas coisas, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se estas coisas estão ativadas em ti, tu não teve ainda um encontro com Cristo. Está no caminho de Damasco e tem que cair do cavalo. Porque quem é de Cristo crucificou a sua carne com as suas paixões, todas elas. Não vem com graça barata, porque isto aqui é de Deus. Respaldado em Paulo, que vocês seguem, que vocês idolatram, que vocês endeusam. Paulo não é Deus, Paulo é homem. E seu ministério acabou. Ele disse, eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Querem idolatrar Paulo para dar licenciosidade nas suas debilidades carnais. Mas o que ele deixou, o que não era dele, a revelação não é de Paulo.
O fundamento não é Paulo, o fundamento é Cristo. E vê se há em Cristo essas coisas que a gente vê aí, da verdadeira igreja. Vê se há em Cristo essa licenciosidade, meu amado. Vê se há em Cristo esse vexame que se tornou o evangelho da graça de Deus. Vê se há em Cristo essa paranoia louca de idolatrar homens, meu amado. Eu estou aqui para ser idolatrado por você. Eu estou aqui para ser respeitado porque eu te respeito. Se existe um palco aqui, não é para homem. Se existe um palco aqui, e se ele existisse, é para Jesus Cristo, que o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, todo império, todo domínio e toda majestade é somente a Ele, porque tudo é para Ele e para e dele. Os que são de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Tu és de Cristo? Tem que crucificar a sua carne. Tem que ter um encontro com Ele no caminho de Damasco. Tem que cair do cavalo e falar: o que queres que tu faças. Não é mais a tua vontade. Não é mais as cartas de recomendação. Não é mais a nomenclatura, é Jesus, é Cristo. Eu chamo de manto, coloca o 25. Se vivemos em espírito, andemos então de qualquer maneira. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito, meu irmão. Tem que, meu amado, isso aqui é graça de Deus. Viver no Espírito, com a carne crucificada, com as paixões, mortificando o corpo, o membro, despojando do velho homem. E tudo isso acontece na estrada de Damasco, no caminho da graça, quando Ele se manifesta, quando Ele entra de fato. Não é você entrar no Evangelho, é o Evangelho entrar dentro de você e com uma espada afiada de 2 gumes, separar juntas e medulas. Falar: até aqui veio carne, daqui para cá não vem mais. Eu vivo debaixo de uma grande nuvem de testemunha. Eu vivo testemunhando do poder de Deus. Eu estou aqui como instrumento de justiça. Eu não vou prestar o meu corpo a essas coisas. Ela está crucificada com Cristo. Agora, se você anda no Espírito, se você vive no Espírito, ande também nele. E quem anda no Espírito, meu irmão, não dá mau testemunho. Quem anda no Espírito não traz escândalo. Quem anda no Espírito, a carne não está ativada. Porque eu conheço, meu amado, se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Olha lá o que ele disse, olha lá. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Dependendo de como se corre, meu irmão, não chega a lugar nenhum. Aquela história, nadou e morreu na praia. Quantas pessoas, os anjos não estão mais ativados. Eu tenho falado aqui há quase um mês de novembro, meu irmão, não saia da sua área de produção. Como é que Deus me colocou aqui como auxiliar de produção, e há um gerente, um anjo gerenciando sobre a minha vida, e eu vou me meter aqui no setor de empacotamento, meu irmão? E a minha produção que eu tenho que entregar o mês todo, e o gerente sobre a minha vida, e tem muitas pessoas desempregadas aí, meu irmão, a questão de reino, porque não estão na sua área de gerenciamento. Dependendo de como se anda, eu não quero ser prolixo, mas eu preciso de falar isso. De acordo com como você anda nesse caminho, você vai acabar chegando a lugar nenhum. Andou, nada. Tentou, nada. Eu vou abrir aqui, Deus trava ali. Eu vou fazer aqui, Deus fecha aqui. Está igual Paulo. Eu vou para Bitínia, o Espírito não permitiu. Eu vou para a Ásia, também não. Corramos de tal maneira. Como é que um atleta corre? De boot, calça jeans, chapéu,
mochila nas costas, um martelete na mão, igual eu tenho daquele grandão. Vai onde? Vou correr no campo. Tem que correr de forma apropriada, de forma certa, tênis leve, camiseta para não aderir o suor. Neste reino tem que correr de forma certa, meu irmão. Tem que andar com proceder. Tem que andar de acordo com a vontade do Espírito, meu amado. Olha lá, não sabeis vós que o que corre no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. 25, e todo aquele que luta, de alguma coisa se abstém. É de tudo, meu irmão. Nossa, que mulher. Mas eu tenho um prêmio. Caramba, o cara deixou cair um maço de dinheiro ali. Reconciliados com Cristo, tudo novo ele fez. Meu irmão, entrega, não é seu, você não precisa disto, meu amado. Chama a pessoa. Não, mas foi o caso que o rapaz disse, né? Eu atrás dele, meu amado. Ele deu 50 reais, a mulher deu o troco de 100. Ele pegou o troco de 100, ele disse, pô, Deus é fiel, cara. Eu falei, Deus é fiel, né, cara? A mulher trabalhando aqui, você sabe a dificuldade que a mulher tem, com 2 filhos, a pessoa tomando conta ali, ganhando um salário de miséria, sentada, escutando certas coisas, te deu o troco errado, Deus foi fiel, beneficiando você que não precisa e prejudicando essa mulher. Que Deus é esse, meu irmão? É aquela questão, deixa sozinho para ver. Deixa sozinho para tu ver que no primeiro maço de 50, o cara já esquece que ele é da graça, ele já vira uma desgraça, ele já pega aquele dinheiro, ele já vira no Exu, você sabe, ele apronta. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Eu assim combato, não combatendo no ar. Agora coloca o manto. Olha lá. Antes, eu subjugo o meu corpo. E eu o reduzo à servidão. Para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar. Diga, isso é graça. E por que não pregam isto? Porque quem prega não pode falar. Prega uma graça que não subjuga o corpo. Prega uma graça que ainda anda na estrada de Damasco, tem carnalidade, o corpo não está mortificado, tem intuitos gananciosos. Por trás, o desejo é o ventre, o Deus é o ventre. Mas eu fecho esta mensagem com isso aí. Antes, subjugo, em outra expressão está, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovar. Este é o apostolado. É isto que deve cobrir a minha vida. Porque você também é um pregador do Evangelho. Você também conhece a graça de Deus. Quem é o pregador do Evangelho não sou eu. Estou tendo a honra e a responsabilidade de ministrar esta manhã. Mas você também é um pregador. Aonde você vai, você é um pregador na sua família, é um apóstolo no teu trabalho, é um apóstolo na tua casa, dentro do ônibus, aonde você vai, você também tem a mesma responsabilidade de ministrar sobre as pessoas. Então, o apelo que se faz nesse lugar é, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Está na hora de nós fazermos uma reforma no meio dos da graça. Porque muitas pessoas dizem, a reforma protestante. Mas não fazem reforma, fazem uma dieta protestante. Vivem fragmentos da graça. Mas está na hora de nós fazermos uma reforma, não lá no sistema. Está na hora de fazermos uma reforma no meio do povo da graça, se purificar de alguns erros,
para que, pregando aos outros, nós mesmos não venhamos a ser reprovados. Assim seja, assim disse o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé.